Senhor, gente, tudo bem com vocês? Como nós estamos iniciando agora o nosso estudo sobre o tabernáculo, eu achei melhor gravar uma videoaula, né? Uma videoaula breve para falar sobre a estrutura do tabernáculo. Eu pretendo abordar os móveis que haviam dentro dele, os compartimentos do tabernáculo e também a sua simbologia, bem como os apontamentos cristológicos, né? Ou seja, o que havia no tabernáculo que apontava para Cristo. Então vamos lá. Primeiro, introdução. E me farão o santuário e habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8. O tabernáculo é um símbolo da habitação de Deus no meio do seu povo. Depois que o homem caiu no jardim do Éden, houve essa separação espiritual entre Deus e o homem, né? Houve essa perda da comunhão. Só que Deus, mesmo assim, buscou estabelecer meios para obter uma comunhão com o homem, né? Para ter ali um relacionamento com o homem. No caso de Israel, o tabernáculo ele simbolizava diretamente a presença e a habitação de Deus no meio do seu povo, né? Isso também acontecia principalmente por meio da Arca da Aliança, que nós também iremos estudar aqui. Então vamos analisar aqui agora os compartimentos, né, e os elementos que haviam no tabernáculo. Primeiro, o pátio, também conhecido como átrio. Ele era a parte externa, né? Nós sabemos que o tabernáculo era uma espécie de tenda e fora dessa tenda havia o pátio, e que também era sagrado. Ali era onde as pessoas, né, os cidadãos israelitas comuns, traziam as suas ofertas, né, os seus animais, e estes animais eram sacrificados pelos sacerdotes. Agora aqui os elementos do pátio. O primeiro elemento que nós temos é o altar do holocausto, que era um móvel, né, feito de bronze, quer dizer, no caso, feito de madeira e coberto de bronze, e era onde os animais eram sacrificados. Aqui nós vemos um cordeiro, né, sendo queimado. Provavelmente essa imagem está representando o holocausto, onde a vítima era totalmente consumida pelo fogo, mas nós também temos outros sacrifícios, temos oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, diversos outros sacrifícios que nós iremos estudar também futuramente. Então, o altar do holocausto era onde os animais eram queimados. Em alguns momentos também era onde o sangue desses animais era derramado. E esse altar, ele deveria ser aceso continuamente. Eu não sei se vocês se lembram daquela frase que diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, que é uma frase muito repetida em pregações, por exemplo. Esse altar é esse altar do holocausto aqui, que havia no pátio do tabernáculo. E deveria estar sempre aceso, porque sempre deveriam haver sacrifícios. Eram sacrifícios de manhã e sacrifícios à tarde. Além do altar do holocausto, também havia no pátio a bacia de bronze, que era onde o sacerdote deveria se lavar. Essa bacia de bronze também deveria sempre estar cheia de água, e os sacerdotes se lavavam antes de entrar no tabernáculo, né? Antes de entrar na tenda. Isso aí é meio óbvio de entender, né? Porque como era um lugar santo, não poderia haver nenhuma forma de imundície. Então esses eram os elementos do pátio. Agora nós vamos realmente entrar no tabernáculo. A primeira sala, né, o tabernáculo era dividido entre duas salas. A primeira sala do tabernáculo era o lugar santo, que era onde os sacerdotes também deveriam entrar. É uma sala extremamente importante e ela era, como pode dizer, era dividida por meio de um véu, porque havia um véu que separava o lugar santo e o santo dos santos, que era a sala mais importante do tabernáculo.
Então essa é a primeira sala da tenda assim que os sacerdotes entravam dentro do tabernáculo. Os elementos do lugar santo, né, é o lugar que mais tem móveis, que mais tem elementos. Nós vemos aqui que a primeira coisa é a mesa dos pães da proposição, que eram 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Pães que deveriam ser trocados com frequência, e os que eram trocados também deveriam servir de sustento para os sacerdotes. Nós temos também um candelabro, né? Essa imagem aqui não é a imagem exata do que era o candelabro, mas era uma imagem aproximada. O candelabro também deveria estar sempre aceso, ou seja, o lugar santo também deveria estar sempre muito bem iluminado. Em seguida, nós temos o altar do incenso. Sua função era oração e louvor, né? Porque enquanto se queimava o incenso, as pessoas oravam, né? Do lado de fora. O incenso era uma espécie de substância que era queimada, e quando era queimada fazia uma grande fumaça. E essa fumaça cobria o lugar santo e também, de certa forma, entrava no Santo dos Santos. O incenso também está muito ligado à oração, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco, quando nós iremos estudar a simbologia desses elementos. Então, haviam esses 3 elementos no lugar santo. Pães lembram sustento, candelabro lembra luz e altar do incenso lembra oração. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes sobre essas simbologias. O terceiro compartimento, né, a terceira parte que compunha, né, essa grande estrutura, era essa segunda sala que havia dentro da tenda. Né, como havia dito, a tenda era formada por 2 salas. Tinha um pátio externo, aí você entrava na tenda e haviam 2 salas. Aí primeiro tinha um lugar santo, aí tinha um véu, e por trás desse véu havia o Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado de todos. E também era um lugar que ele só poderia ser acessado uma vez no ano, que era no dia da expiação. E somente o sumo sacerdote poderia entrar. Ou seja, não era qualquer pessoa que entrava, né? E também não poderia ser acessado sempre. Era somente um dia no ano. O único elemento que nós temos no Santo dos Santos era a Arca da Aliança. Ela simbolizava a presença de Deus. A Arca da Aliança era uma espécie de caixa de madeira, né, que era coberta por ouro. E também ela deveria ser tampada por uma tampa chamada propiciatório. Por cima dessa tampa eram colocados 2 querubins, né, 2 querubins de ouro, com suas asas estendidas e seus rostos virados para baixo, como se estivessem se curvando. A Arca da Aliança, de todos os móveis, né, que eu já citei, ela é mais importante do que todos. Ela é mais importante do que o altar do holocausto, do que a bacia de bronze, do que a mesa com os pães, o candelabro, o altar do incenso. A Arca da Aliança era extremamente importante porque ela simbolizava a presença de Deus de uma forma mais direta, né? Tanto que nós vamos analisar aqui, em Êxodo capítulo 25, que diz o seguinte, né, no versículo 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ou seja, no meio desses 2 querubins de ouro, por cima da Arca da Aliança, Deus, né, manifestaria a sua presença e falaria a Moisés. Então era como se a Arca da Aliança também fosse uma espécie de trono de Deus. É por isso que o Santo dos Santos era extremamente sagrado. Agora, dentro da Arca da Aliança, né, dentro dessa caixa enorme, nós temos também outros 3 elementos. Primeiro, nós temos as tábuas da lei, né, que simbolizavam ali toda a lei de Moisés, o conjunto dos 10 mandamentos. Nós temos o vaso com maná
Maná, acredito que vocês se lembram do que é, né? De quando o povo estava passando fome no deserto, murmurou, e Deus simplesmente fez cair comida do céu, né? E o povo se alimentou com maná até que entrasse na terra prometida. E nós temos também a vara florescida de Arão. A gente ainda não estudou isso, mas basicamente aconteceu quando Deus fez uma espécie de teste, né? Ele disse que cada tribo deveria pegar um bordão, né, uma vara, e colocar diante da Arca da Aliança. Aí o bordão que florescesse seria do homem que Deus escolheu. Aí o bordão de Arão floresceu, né, produziu até mesmo amêndoas, e esse bordão também deveria ser colocado dentro da Arca da Aliança, ou seja, nós sabemos que era uma caixa grande, não era uma caixinha pequena. Então esse é o elemento, né, o móvel que havia no Santo dos Santos e os elementos que haviam dentro da Arca da Aliança. Agora vamos ver os apontamentos para Cristo, né, como cada um desses elementos se relaciona com Jesus Cristo. O primeiro elemento que nós podemos destacar é o próprio tabernáculo. O tabernáculo era um símbolo da habitação de Deus no meio do seu povo. Agora, quando nós nos dirigimos ao Evangelho de João, nós vemos que Cristo tabernaculou, ou seja, ele passou a habitar no meio dos homens. Porque nós sabemos que Jesus é Deus, tanto que um dos nomes de Jesus, que é Emanuel, significa Deus conosco. Então, da mesma forma que o tabernáculo simbolizava a habitação de Deus no meio do seu povo, Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, também habitou no meio do seu povo. Em seguida, nós temos também a bacia de bronze, que simbolizava purificação. Antes de entrar no tabernáculo, o sacerdote deveria se lavar nessa bacia. Ou seja, ela estava associada à purificação e à limpeza. Da mesma forma, para que nós pudéssemos acessar a presença de Deus, Jesus nos purificou de nossos pecados. Em seguida, nós temos o altar do holocausto, né, que lembra sacrifício. E eram feitos sacrifícios todos os dias, né, tanto que o fogo do altar deveria estar sempre aceso. Então nós vemos uma associação com Jesus, que fez um único sacrifício e nos purificou de todo o pecado. Diferente do altar do holocausto, em que eram feitos sacrifícios continuamente, Jesus fez um sacrifício uma única vez e continua valendo até os dias de hoje. Né? Ele foi o cordeiro imolado no nosso lugar. No lugar santo, nós temos a mesa com os pães, que lembra sustento, ou seja, lembra o fato de Deus suprir as necessidades do seu povo. E nós vemos que Jesus também diz ser o pão da vida, né? O pão que desceu dos céus. Ou seja, da mesma forma que o pão físico alimentava o povo de Israel, supria a sua necessidade para que o povo não morresse de fome, Cristo veio e preencheu nosso vazio espiritual para que nós não morrêssemos no pecado. Tanto que Cristo diz ser o pão da vida. Nós temos também o altar do incenso, né, que era um símbolo de oração. Tanto que em Apocalipse nós vemos que quando era aceso o incenso, né, quando o incenso era ali levantado, ele subia junto com as orações dos santos. Né, nós vimos isso no livro de Apocalipse. Então, por isso que o incenso está associado à oração. E em nome de quem nós oramos? Em nome de quem nós pedimos e em nome de quem suplicamos, senão o Senhor Jesus? Aí nós temos também o candelabro, né, que era responsável por trazer luz para dentro do lugar santo. Obviamente, nós vemos aqui uma associação com Jesus, que diz ser a luz do mundo. Jesus veio e nos tirou das trevas e nos conduziu para a sua luz. Aí aqui nós temos a Arca da Aliança, né, que mais uma vez era um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. A Arca da Aliança tem uma simbologia bem forte.
Primeiro, a tampa da Arca da Aliança. Né? Em cima da tampa havia uns querubins. No dia da expiação, que era o único dia que o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, o sangue do animal que era sacrificado era derramado por cima do propiciatório, que era a tampa da arca. Da mesma forma, o sangue de Cristo foi derramado na cruz. Então, de certa forma, a cruz foi o propiciatório de Cristo. Só que nós também temos, dentro da arca, elementos que apontam para Cristo. Nós temos aqui as tábuas da lei, né, que lembravam obediência. E nós nos lembramos do que Paulo falou em Filipenses 2, dizendo que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos o vaso com maná, que lembrava sustento. E mais uma vez, da mesma forma dos pães da proposição, nós nos lembramos do que Jesus disse, de quando ele afirmou ser o pão da vida. E nós temos a vara florescida de Arão. A vara florescida de Arão, ela simboliza escolha, porque foi uma prova de que Deus havia escolhido Arão para ser o seu sumo sacerdote. Da mesma forma, Deus escolheu Cristo e o elegeu para ser o nosso eterno e grande sumo sacerdote. Então, gente, esses eram os elementos, né, que haviam dentro da Arca da Aliança, dentro do tabernáculo, e esses eram os móveis, né? Sempre que quiserem ver esse vídeo para relembrar alguma coisa, eu também posso procurar algumas imagens e mandar para vocês. Mas basicamente era isso. Todo o tabernáculo, desde o altar do holocausto, que simbolizava sacrifício, até a Arca da Aliança, que também apontava para o sacrifício de Cristo, nós vemos que tudo, literalmente tudo no tabernáculo, apontava para o Senhor Jesus Cristo. Então é isso, e que Deus abençoe a vida de cada um.